Olá, muito bem-vindos de volta. Quanto tempo, né? Tem o quê? Um mês desde a nossa última aula? Bem, espero que vocês tenham usado esse tempo para praticar bastante. Na aula de hoje, a gente vai ver funções, iterators, né? Logo em seguida, a gente vai ver dicionários e creio eu que esse vai ser o nosso último encontro teórico. Depois disso, a gente já deve começar a entrar em projetos. Então, a ideia aqui, né, era dar para vocês o mínimo de programação que eu pudesse dar para que vocês pudessem fazer coisas, né? Fazer coisas aplicadas ao direito. Claro que, assim, tem muito mais coisa para vocês aprenderem, né? A gente não vai entrar em classes, a gente não vai entrar em métodos, a gente não vai entrar em muita coisa. Mas a ideia aqui é só dar para vocês um panorama geral, para vocês já começarem a programar. Vocês agora já programam. É importante que vocês pratiquem bastante para que vocês não esqueçam que vocês aprenderam, mas vocês já sabem programar, o básico, mas vocês sabem. Então, com essa aula aqui, a gente vai estar coroando aqui o nosso ensino básico de Python, a partir do qual eu entendo que vocês podem já continuar aprendendo, seja em outros cursos, seja na internet. Bem, vamos começar com funções. Funções, o que são funções? Funções são objetos. Tudo em Python é um objeto. Funções são objetos. Funções são objetos que são associados com nomes. Qual é a estrutura de uma função? Tem um def, né, para definir a função. Aí tem o nome da função. Vamos chamar essa aqui de double. Aí, logo após o nome da função, a gente coloca o parâmetro, né? O parâmetro vai ser x. O que essa função vai fazer? Essa função vai printar 2 vezes x. Simples assim. Vamos executar. Executou. E se eu mandar agora dobrar o número, por exemplo, 4, vai me dar 8. Se eu mandar dobrar o número 5, vai me dar 10. E uma coisa importante aqui é vocês entenderem o que é o print. Print é para pessoas, lembre disso. Print é para pessoas. Então, o print, na verdade, ele não faz nada de muito relevante. O que ele faz é exibir no console uma coisa. Ele não está realmente criando um valor ou alterando o valor de x. Em que sentido? Digamos que eu crie um valor, que eu crie um valor y, que vai ser o dobro de x. Não, primeiro eu preciso começar definindo um x, né? Vamos definir que o x é 3. E agora vamos criar um y que é o dobro de x. Printou 6. Mas se eu mando agora printar o y, nada. Nada aconteceu. Y não tem um valor associado. None. Se vocês forem aqui, né, na parte de explorador de variáveis, vocês vão ver que y tem um tipo none-type. Por quê? Porque a gente só printou no console 2 vezes x. A gente não realmente fez algo. Né? Como é que a gente poderia modificar essa função? Vamos criar agora uma nova função chamada dobrar. E a função dobrar vai ser idêntica, só que ela vai retornar um x ao final. E essa palavrinha, return, é importante. Por quê? Por que é importante? Tudo que é definido dentro da função, ele existe. Vou apagar essa função rapidinho e vou modificar double. Eu vou criar aqui um z, que é 2 vezes x. Certo? E aí vamos printar z. Beleza? Lindo. Vamos fazer isso. Agora vamos executar a nossa função. Para executar, uma coisa que eu quase esqueço, uma coisa muito importante para vocês. Se eu simplesmente jogo a função aqui, sem os parênteses, tudo que ele vai fazer é falar, só uma função. Para poder executar uma função, para chamar uma função, eu preciso colocar os parênteses, né? E aí, no caso, eu vou usar um x. Então, quanto é que é o x? 3. Vamos colocar double x. 6. Agora, se eu mando printar z, não tem z. Z não está definido. Ué, como é que z não está definido? Eu não defini um z aqui e depois printei z? Sim. Só que tudo que ocorre dentro da função, aqui dentro, tá vendo? Ocorre como se fosse no mundo paralelo, em que o mundinho da função é uma bolha. Mas ele não impacta o mundo real, que é o nosso ambiente aqui. Para que ele impacte o mundo real, a gente precisa usar return, para que o valor z seja
fuja da bolha, para que ele seja colocado para fora da bolha. Então vamos agora definir uma nova função, que vai ser o dobrar. E o dobrar vai ser idêntico. A gente vai aqui definir um z, né, que vai ser igual a 2 vezes x. E em vez de mandar printar o z, printar é para pessoas, lembre-se, a gente vai mandar return o z. Vamos novamente executar. Lindo. Agora vamos dobrar o x. 6. Mas notem que o z continua não definido. Calma, isso vai fazer sentido. O z não está definido porque a gente não associou, né, esse valor z que foi retornado a nada. Então ele saiu da bolha, mas como ele não foi vinculado a nada, ele sumiu. Então vamos agora associar esse z com alguma coisa. Vamos chamar isso aqui, vamos para uma variável t. E o t vai ser dobrar x. Ah, agora sim. Agora sim a gente tem um t de valor 6. Tá vendo? Porque o z ele foi colocado para fora, né? E aí a gente imediatamente associou ele a um t. Então a gente associou o z ao t e agora a gente tem uma variável t. Espero que isso tenha feito sentido. Isso é um pouco difícil de explicar, mas enfim. É como se tivesse uma bolha, né? Eu gosto da metáfora da bolha. E você esteja colocando algo para fora da bolha. Então você colocou para fora da bolha o quê? O z com o return. Mas se você simplesmente não associou ele a nada, ele ficou para fora da bolha e depois ele desapareceu. Porque se eu não salvo as coisas, né, em Python, por exemplo, eu digito aqui, sei lá, banana, e eu não vinculo isso aqui a nada, o banana aparece, é colocado no console, ele tem um tipo, né, mas ele não... Opa, perdão, é porque eu tinha que ter colocado entre ele. Ele tem um tipo, mas ele não foi associado a nada, ele não está aqui no explorador de variáveis, não é uma variável. Não tem um endereço na memória em que eu armazenei isso aqui. Lembra das gavetas? E para isso que eu preciso associar uma variável. Então se eu crio agora um z, né, que é dobrar x, aí agora sim eu vou ter um z que tem o valor de 6. Fez sentido? Espero que tenha feito sentido. Qualquer dúvida eu posso tirar com vocês depois. Então enfim, vamos voltar, recapitulando. Nós temos funções. Funções são objetos que são associados a um nome, no caso double, dobrar, certo? Essas funções têm parâmetro, que é o que está aqui entre parênteses, e esses parâmetros eles são modificados na função, a gente vai fazer algo com eles, e no final a gente precisa colocar return para que isso aqui saia do mundo da função e a gente possa associar a uma variável ou fazer alguma coisa com esse valor. Do contrário, ele simplesmente vai acontecer que nem aconteceu aqui com esse banana. Ele aparece no mundo, mas ele não é armazenado em lugar algum. Ok, fantástico. Um breve ponto aqui relevante para vocês é que eu chamei isso aqui de parâmetro. Vocês podem também escutar o nome argumento. Na prática, francamente, deixa eu ligar o ar aqui que eu estou com calor, é a mesma coisa. Mas assim, tecnicamente, se você falar parâmetro argumento, todo mundo vai entender. Mas tecnicamente, né, parâmetro, quando a gente está definindo a função, né, é a função abstrato, né, e o argumento é quando eu de fato chamo a função. Então quando eu coloco aqui, por exemplo, dobrar 7, o 7 é o argumento, né? E o x é que seria o parâmetro. Mas assim, na prática, as pessoas usam as duas coisas com um sentido muito parecido. E é relevante também que eu não posso dobrar só inteiros, tá? Eu posso dobrar, lembre-se, eu posso fazer operações algébricas com outras coisas que não sejam inteiros. Então, por exemplo, se eu mando dobrar o c, ele vai repetir 2 vezes, cc. Lembra? Pode somar, pode multiplicar, pode fazer essas operações. Não pode dividir, mas você pode somar e multiplicar. Beleza. Então isso aí foi bem o básico de funções. Tem mais coisa, mas assim, o mais importante é vocês entenderem isso. Ah, outra coisa também. O que acontece se eu colocar dobrar e eu não lanço um argumento aqui? Nada. Está falando que ele precisa de um argumento. Agora, quando eu defino a função, se eu coloco um argumento padrão, por exemplo, x é 9, vamos executar aqui, né? O que vai acontecer quando eu coloquei esse argumento padrão? Eu posso mandar dobrar... Ah, uma coisa importante. Note que esse x aqui que está dentro é diferente do x que está fora. Lembra que eu falei que a função é um mundo próprio? Então esse x aqui não é esse x aqui. São dois x diferentes, né? Para que o que está aqui afete o mundo exterior, eu preciso colocar o return. Então o x é continuação 3. Tá? Esse x aqui dentro é outra coisa. Tem um x que é um parâmetro e tem um x que é uma variável. Né? Tem só um nome que é igual. Eu tô colocando assim com o mesmo nome para
propósito, para que vocês vejam a diferença. Eu sei que é confuso, mas é que na vida real isso acontece, então é importante que vocês vejam que é diferente. Mas enfim, então se eu mandar dobrar agora número 8, ele vai me dar 16. Mas se eu mando dobrar nada, ele vai dobrar o 9. Aqui eu tentei fazer a mesma coisa, mas não foi. Mas aí eu modifiquei a função e eu coloquei x igual a 9. Isso aqui agora vai ser o argumento padrão. Se eu não coloco nada, ele pressupõe que o x é 9. Então, é isso. Eu posso definir um valor diferente, como por exemplo 8, mas se eu não coloco nada, ele coloca o parâmetro 9 para que a função possa ser executada. Beleza. Isso é tudo que a gente vai ver de função. Muito curto, muito rápido, mas a gente está limitado pelo tempo. Mas conforme a gente for fazendo projetos, né, e surgirem novas coisas, não se preocupem que eu vou cobrir na hora que for fazer o projeto. De novo, a ideia aqui é dar para vocês uma base para que vocês possam continuar aprendendo. Programação é um mundo, eu tenho muito que aprender ainda, né? Eu acho que você nunca para de estudar, então é só, vocês vão estar sempre aprendendo. Enquanto vocês estiverem programando, vocês vão estar aprendendo. Você nunca para de aprender a programar, você nunca sabe tudo de Python. Quer dizer, talvez o Guido Van Rossum, que criou a linguagem, mas quase ninguém, só o Guido. De resto, você vai estar sempre aprendendo as coisas novas, até porque a linguagem está sempre evoluindo. Por exemplo, vocês lembram aquela coisa legal de formatação que eu ensinei para vocês, o fstring? A variável é x, que isso permite, né, que vocês coloquem dentro um valor, o x é 3, então no caso vai colocar a variável é 3. Viu? Isso aqui é novo. Isso aí só surgiu com Python 3.6. Então, se alguém começou a aprender Python lá atrás, no Python 3 ou Python 2, não tinha isso aqui. Então, agora lançou o Python 9 semana passada. Então, está sempre adicionando novas coisas. Né? O que você aprendeu não deixa de valer, mas eles introduzem novos recursos. Eu vou querer cobrir aqui muito rapidamente listas não, métodos. Né? Só muito brevemente. O que são métodos? Métodos são como se fossem funções internas que são associadas a uma classe. Como assim? Digamos que eu defino aqui um x, que é uma lista. 1, 2, 3. Criei aqui a variável. Né? Por ser uma lista, há um método que é associado a uma lista, que é como se fosse uma função exclusiva das listas. Aí se eu coloco aqui, por exemplo, x igual a x.reverse, né? Eu não sei se é reverse ou se é reverse. Então eu vou tentar testar os dois. Foi. Olha, o x mudou. O x agora é 3, 2, 1. Então, o reverse é uma função que existe associada à classe lista e que eu estou invocando para modificar o x. Faz sentido? Então, o x é uma lista e eu estou usando o método dessa lista. Strings tem... aqui eu vou criar uma nova variável. Criar aqui o y igual a banana, em tudo maiúsculo. Se eu coloco y.lower, agora está em caixa baixa. Né? Então, as classes têm funções associadas a elas, e essas funções associadas, que são os métodos, né, funções internas, a gente usa colocando depois do nome da variável. Então, a gente não coloca lower y, a gente coloca y.lower. Ok? Para você usar essa função especial. Como é que você sabe se tem um método associado? Você procura no Google, francamente, porque você não vai saber todos os métodos de todas as classes. Mas, basicamente, existem funções já pré-prontas que estão associadas ao objeto. Muito, muito importante, extremamente importante. Vocês lembram que eu bati 1000 vezes na tecla de objeto mutável versus imutável? Lembra? Por que isso é super importante? Olha o que aconteceu com y, depois que eu usei y.lower. Ele continua em caixa alta. Se eu printo y, banana, tudo em caixa alta. Já o x, não. O x era 1, 2, 3, agora é 3, 2, 1. Por quê? Porque listas são mutáveis. Né? Listas, né, são variáveis, ou seja, vai ter um endereço que está associado a uma gavetinha na memória. E aí, quando eu modifiquei o x, ele modificou o que estava dentro da gaveta. Então, o x ele foi associado modificou o que estava dentro. Então lá tinha uma lista 1, 2, 3, aí o computador foi e colocou agora 3, 2, 1, né?
Já no caso do y é o quê? Qual é o tipo do y? É uma string. E strings são imutáveis. Então, quando eu cliquei y.lower, ele não modificou o y. Ele criou esse banana em caixa baixa, né? E não associou nada. Mas se eu coloco aqui, por exemplo, z igual a y.lower, aí agora sim eu vou ter, né, um z em outro endereço. Então aqui, ó, qual é o endereço do y? Esse aqui. Qual é o endereço do z? Esse aqui é completamente diferente, né? Outro endereço. Para eu modificar o y, tem que colocar y igual a y.lower. Aí agora sim, notem, o banana em caixa alta virou um banana em caixa baixa. E agora a id do y mudou. A id do y é outra. E note que uma outra que é diferente da do z também. Tá? Não necessariamente porque tem o mesmo valor vão estar na mesma gaveta. Isso fez sentido? Espero que sim. Então, mutáveis e imutáveis, e tem que tomar muito cuidado com as modificações que você faz, que você pode alterar a variável, né? Ok. Então isso é tudo que a gente vai ver de funções. Foi bem rápido. E agora a gente já vai ver já iterators, né? Opa. Iterators. É claro que vocês, obviamente, leram um capítulo, né? Então, já que vocês leram um capítulo, vocês vão ter um tratamento mais complexo, né? E mais longo do tema das funções. Eu queria só fazer um panorama aqui, uma demonstração geral dos principais aspectos. Vamos continuar aqui. Tá gravando? Ah tá, graças a Deus. Vamos agora falar de iterators. Eu já usei iterators com vocês, francamente, na aula passada, mas eu não cheguei a falar o que era exatamente. Né? O que acontece... Cadê o x? O x está ali. Vamos olhar a estrutura de um iterator com um for loop. Pronto. Isso aqui é Python válido. O que vai acontecer? Opa! Ué, como é que o x está indefinido? O x não está indefinido, eu defini o x. Ué, dá algo de errado se eu printar isso aqui? Parece que não. Vamos ver se dá algum problema. Ah não, funcionou. Ué, engraçado. Tô falando aqui como se estivesse indefinido, mas tá definido. Ah tá, eu não entendi. Porque não tá definido. Perfeito, é porque não tá definido no texto. Tá? O certo seria eu ter definido o x como 1, 2, 3 aqui no script. E não porque eu defini o x no console. Pronto, agora sim, ele não está me avisando que está indefinido. Então vamos olhar aqui que é o iterator e eu vou usar isso como exemplo de um for loop. Para cada elemento no x, eu estou mandando printar esse elemento. Então o que vai acontecer? Ele vai passar por cada um dos elementos aqui do x e vai printar esse elemento. Então ele primeiro vai passar por aqui, depois aqui, depois aqui. Por isso que quando eu mando executar isso aqui, ele vai printar 3, 2, 1. Né? Porque o x é uma lista 3, 2, 1. Aqui eu defini como 1, 2, 3, mas como eu não executei isso aqui, está valendo o que estava valendo antes. Né? O x, se eu executar aqui, aí agora é 1, 2, 3, porque eu modifiquei x. Então ele vai passar para o primeiro elemento, vai falar, o elemento 0, né? Lembra que Python começa contando 0. Depois pelo segundo, depois pelo primeiro elemento, depois pelo terceiro elemento, em seguida. Então o iterator é uma forma de você passar, né, em sequência pelos elementos de um objeto. Há definições mais complexas que isso, mas assim, para nossos efeitos práticos, isso é o que é um iterator. E isso é tudo que vocês precisam saber. Não, calma, eu vou falar de for loops e while loops, mas só sobre o que é um iterator. Um iterator é uma forma, né, um objeto, que vai passar por cada elemento de outro objeto. Então eu criei aqui esse i. Note que eu não precisava ter chamado de i, tá? I não tem nada de especial, i é só i de iterator. Mas eu poderia ter feito aqui println. Funciona igual. Qualquer coisa, posso colocar qualquer coisa. For Pedro em x, print Pedro. Então você tem que mudar qualquer nome para o iterator, inclusive Pedro. E se eu perguntar aqui para printar Pedro, ele vai colocar 3, que era o último valor. Agora uma coisa extremamente importante aqui. Quando eu falo que vocês podem colocar qualquer coisa, bem, vocês podem colocar qualquer coisa, mas nem tudo convém.
Por quê? Digamos que eu defino aqui, por exemplo, vamos trocar isso aqui para um exemplo um pouco mais prático. Em vez do X, vamos falar aqui alunos, né? E os alunos vão ser o André, a Bruna e o Carlos. Aí digamos que eu calculei, sei lá, a mediana da turma, da nota da turma. E a mediana é 7,4. Então peguei a nota de todos os alunos da turma, tem mais do que esses 3 aqui, eu tô pegando só esses 3 para efeitos, para simplificar, mas a turma tem, sei lá, 20 alunos. Aí eu calculei as notas finais, coloquei tudo em ordem e a mediana deu 7,4. Aí depois eu quero printar, né, o nome de cada um dos alunos. E aí eu uso nota como o meu iterator. O que vai acontecer? Qual o valor de nota? É 7,4. Como eu defini? Não, o valor de nota é Carlos. Por quê? Porque quando você usa algo de iterator, ele está alterando esse valor. O iterator é uma variável. Então, ele está modificando notas. Então, primeiro eu defini notas como 7,4, aí depois eu defini nota como André, depois nota como Bruno, depois nota como Carlos, e no final ficou bagunçado. Então, por favor, quando vocês forem criar iterators, vocês coloquem algo que faça sentido, por exemplo, aluno em alunos, e uma coisa que vocês não estejam associando com qualquer outra coisa. Por favor, não coloquem o nome de uma variável que vocês estão associando com uma lista ou com algo importante. É assim que vocês perdem dados. Então, sempre usem um nome único. Preferencialmente, aliás, coloca, sei lá, aluno 1, para vocês saberem que é diferente de aluno. Esse exemplo que eu coloquei aqui, né, nota em alunos, não faria muito sentido porque alunos é uma sequência de números, né? Ninguém ia colocar nota como iterator. Mas é só um exemplo aqui simples para vocês verem como o iterator tem um valor associado, que vai mudando. Então, se vocês armazenaram algo nele e depois vocês usaram como iterator, vai mexer lá dentro. Não façam isso. Beleza. Então, assim, usar esse iterator aqui, aluno 1, é bom porque não tem nenhuma outra variável associada a esse nome. Ok. Então a gente viu aqui muito brevemente o que é um iterator e para que serve um for loop. For loops são ineficientes, tá? Assim, não é o jeito ideal de vocês fazerem as coisas. Pronto. Em vez da gente trabalhar aqui com esses exemplos bobinhos, a gente pode usar aqui as coisas de Titanic, né? Vamos ver aqui a nossa planilha com a carinha dela. Tinha o que? Survived. Sex. Vamos usar sexo aqui. Né? Eu poderia, em vez de ter feito Titanic.sex. Mas para isso eu vou ter que ler o Titanic, né? Então, lembra como é que faz isso? Eu clico aqui, import pandas spd, aí eu leio o Titanic. Titanic vai ser pd reads csv Titanic. Lembra? E eu posso fazer isso porque eu já estou na pasta do Titanic. Então eu faço isso aqui, aí eu clico... Será que eu posso fazer um... Acho que posso. Peraí. Acho que posso. Acho que isso aqui vai dar certo. Não deu certo. Ok. Não deu certo porque eu acho que eu tinha que ter mudado o diretório. Peraí, Calma. Por que esse arquivo... pronto. Eu tinha que ter colocado ponto .csv. Perdão. Por isso que não estava funcionando. Agora foi. Lindo. Então eu estou aqui no diretório do curso, tem essa tabela chamada Titanic, eu estou lendo essa tabela chamada Titanic, associando ela com uma variável chamada Titanic, era um data frame, todo bonitinho, ó, lindo, né? E aí eu estou falando o seguinte, olha, para cada elemento, né, aluno 1, dentro da coluna sexo de Titanic, você vai printar esse elemento. E aí a gente vai ter aqui todos os sexos dos passageiros, né? Masculino e feminino. Beleza. Então a gente viu o que é um for loop. Uma coisa relevante aqui... Não, calma. Eu vou falar aqui de while loops primeiro. Vamos agora ver o que é um while loop. O for loop, ele passa
para cada coisa dentro de outra coisa. Não, para cada elemento dentro de Titanic. Para cada aluno dentro de alunos, né? O while, não. O while é enquanto, né? Enquanto tal coisa for verdade, ele vai fazer uma coisa. Por exemplo, vamos criar aqui uma variável i, que vai se chamar, que vai ser 0. Opa, coloquei aqui em caps lock. Então, enquanto o i for menor que 5, vamos printar o i, né? E agora vamos modificar o i. I vai ser igual a i mais 1. O que vai acontecer? Deixa eu apagar essas coisas aqui, porque senão vai ficar confuso para vocês. Pronto. Vamos executar isso aqui. O i é 0. Aí, enquanto o i for menor que 5, 0 é menor que 5? É. Vamos printar o i. 0. Aí agora vai alterar o i. Agora o i vai ser 1. 0 mais 1. Aí de novo. I é 1. 1 é menor que 5? É. Printar 1. Aí depois 2. Depois 3. Depois 4. Quando o i chega a 5, qual é o valor de i agora? É 5, estão vendo? Ele foi modificando o i até virar 5. Aí ele parou de fazer. Por que ele parou? Porque a condição deixou de ser verdadeira. A condição era o que o i era menor que 5, depois o i ficou igual a 5, 5 é menor que 5, então ele não vai executar o que está depois aqui. Isso foi porque eu fui modificando a variável, tá? Se eu não modificasse a variável e eu colocasse que o i é 0 e não mexesse no i, isso ia rodar infinitas vezes. Ó, temos aqui um loop infinito. Isso é ruim. Opa, tive que interromper. Você interrompe isso com Ctrl C, tá? Para você interromper a execução aqui no console. E ele printou 1 zilhão de zeros, inclusive apagou tudo que estava lá atrás, porque isso é um loop infinito, né? Como o i vai ser sempre 0, e 0 vai ser sempre menor que 5, ele vai ficar printando o i eternamente. Então você não quer loops infinitos, isso é ruim. Então você, né, não vai atingir o seu objetivo. Então você tem que garantir que você está sempre mexendo na condição, que a condição está reagindo a alguma coisa. Senão vai ficar executando a mesma coisa, né, eternamente. Ah, outra coisa importante aqui vamos criar aqui um while loop. Deixa eu introduzir para vocês o conceito de uma quebra. Vamos pensar aqui no seguinte while loop. Deixa eu pensar numa estrutura de um while loop mais interessante. Calma aí, opa. Vamos alterar aqui o i igual a i mais 1. E vamos printar, deixa eu colocar aqui uma quebra. E aqui eu vou printar uma fstring i é i. Certo? Agora vamos executar isso aqui para ver o que vai acontecer. I é igual a 0. Enquanto i for menor que 5, printa o i, printou o 0, altera o valor do i. O i é quanto? O i é 1 agora, gente. O i não chegou até 5. E aí quebra. Quando a gente coloca o ponto de quebra, ele imediatamente interrompe o loop. Ele para de fazer tudo o que estava fazendo. Acabou. O loop encerrou. Então, ele nunca vai printar, né, isso aqui. I é i. Então, o termo quebra, né, um termo especial, nota. Vocês notaram que tanto o return quanto o quebra, eles estão em roxinho? Que é uma palavra reservada de Python, para vocês saberem que é especial, né? Vocês não podem definir uma variável chamada, por exemplo, return ou break. Não pode. Mas, enfim, a gente tem aqui o roxinho, né? A quebra, então ele nunca vai executar o que está aqui depois. Se eu coloco outra palavra especial, por exemplo, continue, o que vai acontecer? Também não vai executar o print. Por quê? Porque ele vai executar o loop até o final, o i vai valer 5. Mas quando ele encontra isso aqui, ele vai para o próximo. Então ele vai aqui. Quanto é que é o i? 0. 0 é menor que 5? Ok. Printa o i? Printou. I igual a i mais 1? Printou. Aí ele encontra esse continue. E aí ele volta. Então ele também nunca vai printar o i aí. Certo? Então vamos pensar aqui no mais complexo. Vamos definir um a 0. Pra vocês visualizarem isso melhor. Espero que tenha ficado claro a diferença entre o continue e o break. No break interrompeu no meio. No continue continua fazendo. Né? Vamos definir aqui um a 0.
Vamos colocar while A menor que 10. A igual a mais 1. Se, vocês lembram do se, né? Se o A for divisível por 2, continue. Do contrário, print o A. O que vocês acham que vai acontecer aqui? Quais números que vão printar? Pensa. Antes de continuar o vídeo, pausa, pensa um pouquinho. Qual que você acha que vai ser o resultado desse código? Agora vamos ver se está certo. Só printou os números ímpares. Por quê? Se o número for par, se o número dividido por 2 tiver resto zero, número par, ele pula para o próximo. Então nessa estrutura aqui, só vai printar os números ímpares. Tá vendo? Agora, já se eu tivesse colocado aqui um break, o loop não vai chegar nem a rodar direito, porque ele vai só fazer o primeiro, né? Vai pegar o A é 0, o 0 não é par, né? Aí vai atualizar para 1, printou 1, aí vai rodar de novo, né? Aí quando for rodar o 2 é 0. O 2 é divisível por 2, perdão. 2 divisível por 2 tem resto 0. Então ele vai já interromper a execução. E o I vai estar valendo... o A vai estar valendo 2. Rodou só até o 2. Então, espero que tenha ficado claro a diferença entre continue e break. Break é para você encerrar o loop. Você pode usar break também com for. Ok. A última coisa que eu vou mostrar aqui para vocês em for loop também é a ideia de que você pode ter mais de um iterator. Vamos criar aqui um loop com 2 iterators. Vamos definir aqui uma lista chamada x, que ela vai ser uma sequência de tuplas. Vamos aqui pegar, sei lá, não, vai ser alunos. André, Bruna, e aqui vai ter a segunda tupla, né, que é Caio e Davi. Vamos olhar esse x primeiro. Vamos executar e olhar o x antes de tudo. O que é esse x? É uma lista com 2 elementos. Uma tupla, outra dupla. Se eu seleciono o primeiro elemento do x, vai ser a tupla André e Bruna. Se eu seleciono o segundo elemento do x, vai ser a dupla Caio e Davi. Como é que eu faço para selecionar Bruna, por exemplo? Eu tenho que selecionar o primeiro elemento do x, né, a tupla André e Bruna, e aí depois eu seleciono o segundo elemento dentro da própria tupla. Opa, perdão, cometi um erro. Tinha que ter colocado 1, né, porque está indexado em 0. Achou Bruna. Aqui, achou André. Mais devagar. X, 0, seleciono essa dupla aqui, André Bruna. Aí se eu pego esse André Bruna e seleciono o primeiro elemento, vai ser Bruna. E o elemento 0 vai ser André. O que ele fez aqui foi só realizar esses passos em sequência, vendo o mesmo resultado. 0, 1, 0, 1, 0, 0. Ok? Ok. Agora vamos olhar o que acontece se a gente fizer um for loop com mais de um iterator. IJ, né, in x, vamos, sei lá, print i, print j. Qual vai ser o resultado disso aqui? Para cada IJ, né, em x, ele vai printar todos. Por quê? Quantos elementos tem aqui? Tem 2 elementos, né? Tem a primeira tupla, André Bruna, e tem a segunda tupla, Caio e Davi. Ele vai rodar esse iterator 2 vezes, né? Uma para cada elemento. E dentro de cada rotação, ele vai printar os 2 elementos. Se eu colocar só para printar o segundo elemento, vai printar o quê? Bruna e Davi. Viu? Bruna e Davi. Fez sentido? A gente está com 2 iterators e eu estou mandando só printar o segundo. Também eu poderia colocar qualquer coisa aqui, tá, gente? Eu poderia colocar, sei lá, T em vez de J. O relevante aqui é que eu estou colocando 2 iterators. E aí ele está falando para ignorar o primeiro. Então ele vai rodar aqui os 2 elementos e vai só printar o segundo. Ok.
E isso é tudo que eu queria falar com vocês aqui nessa parte de loops, né, condicionais. A gente viu o if, a gente viu o else, a gente viu o while, a gente agora viu o for. For loops são lentos, você deve evitar usar, na verdade, porque é linear, assim, ele vai passar sequencialmente por cada um, e aí, às vezes, em geral, tem formas mais rápidas de você fazer isso, mas assim, a gente usa muito na prática, ainda que não seja muito recomendado. E, outra coisa também, que vocês já sabem, né, mas notem, a indentação, né, o tab, ele é sintático no Python. Então, isso aqui é diferente disso aqui, né? Isso aqui está colocando uma condição dentro de if. Isso aqui está dentro da condição do while, né? Então, nunca esqueçam de vocês usarem os recursos corretamente. A indentação ela tem relevância sintática que estabelece uma ordem de prioridades, né? E o que está dentro do que. Ok. Espero que essa aula não tenha ficado muito confusa. Se ficou, perdão, vocês podem tirar todas as dúvidas comigo. É um assunto complexo que eu estou tentando tratar relativamente rápido. Mas se vocês leram um capítulo, eu acho que deu para entender tudo. Mas se vocês não leram um capítulo, talvez tenha ficado um pouco solto. E logo em seguida, agora, próxima aula, né, enfim, eu vou gravar agora um vídeo de dicionários, explicando a estrutura de dicionários. E esse vai ter sido o nosso encontro teórico, né, do período. E a próxima vez a gente já vai começar já a fazer a raspagem, que é legal. E que vocês vão ver um bando de funções lá dentro, um bando de for loops. É fundamental vocês saberem o que são essas coisas para vocês poderem realizar os projetos. Então é isso. Até logo.